Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno e minha aluna do curso técnico de agronegócios. Hoje a gente está iniciando nosso segundo bimestre referente à matéria de ética e hoje a gente vai abordar os sistemas conceituais fundamentais da ética. O que seriam esses sistemas? O que a gente vai tratar através disso? E, na verdade, esse conceito a gente se dá com base assim, fundamentos da sociedade que a sociedade conceitua como éticos ou moralistas, de certa forma. Quando a gente fala de sociedade, lembra que a gente está sempre falando, de certa forma, perante a moral. E o primeiro que a gente vai falar é o egoísmo. E, assim, o egoísmo eu acho que muitos de vocês já devem ter uma concepção sobre o que é. É uma pessoa que, de certa forma, só tem olhos para si. A gente trata assim, perante a sociedade, seria uma pessoa egoísta. E ele é um conceito que, assim, ele nos traz uma ideia de preocupação própria. Aquela pessoa que, de certa forma, só se preocupa com ela. E isso é algo, assim, perante a sociedade que nos traz uma concepção de algo que não é nem um pouco, assim, agradável. E aí a gente fala do altruísmo, que no caso aqui ele se dá por definido uma ideia de pessoa que tem preocupação com os interesses assim de outras pessoas, é uma pessoa altruísta. E aí a gente já vai para a moralidade, que a gente fala, aí a gente já fala de algo bem mais amplo, que é aquele conceito de moralidade que foi passado no primeiro bimestre. Aqui a gente fala de um bem objetivo, a gente também já falou de bem social, e a gente fala assim em relação a vários fundamentos que estão presentes aqui, que falam de um bem coletivo, né? Que todos eles abordam de forma coletiva, coisas que na sociedade talvez gerem um pouco de dúvida sobre, assim, na parte teórica, mas na parte prática a gente sabe muito bem do que se trata. A gente fala a virtude agora. A virtude, no caso, seria uma pessoa virtuosa, uma pessoa que, assim, que é admirada de certa forma, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que é vista pela sociedade como uma pessoa que transporta um bem social muito grande. A gente tem a solidariedade, que se aplica de certa forma, como um ser solidário, uma pessoa que vê o bem social, compartilha, de certa forma, algo que se faz a sociedade se tornar melhor. E a solidariedade assim, é vista como um bem social muito grande. Ela é vista como um fundamento ético muito amplo, mas também muito importante perante a sociedade. A participação, que eu acho que assim a gente preza um pouco em sociedade, falando de solidariedade, é algo que nos transporta para uma ideia de bem social muito legal. E quando a gente fala desses fundamentos, todos eles nos traz algo relacionado a princípios e valores que podem ser bons para perante a sociedade, bons no conceito da moral social, ou a algo assim que de certa forma pode estar conceituado como errado. A primeira ideia que eu quero transpassar para vocês através dessa aula é a seguinte, que a sociedade ela é embasada de vários fundamentos em relação à moral, em relação à ética, em relação à finalidade de tudo isso e o porquê desses fundamentos e desses valores. E essa ideia, assim, nos transporta para uma ideia de bem social. Alguns desses valores a gente também observa que tem muito a ver com a finalidade que ele vai transpassar para a sociedade. E através disso, temos uma ideia de sociedade perfeita. Mas como nem tudo é perfeito, a gente tem assim os valores que perante a sociedade são considerados errados para determinada sociedade e para outra não. Então,
Nessa ideia, essa aula ela tem como retomar vários desses fundamentos. Alguns deles são mais fáceis da gente conseguir enxergar, da gente conseguir ver, e outros, assim, são mais coautores da própria sociedade. Então, todos eles visam nos transportar para um universo de observação. Esta aula, ela tenta nos passar isso, ela tenta nos mostrar vários desses fundamentos. A gente fala da virtude, a gente fala da moralidade, desse bem objetivo, que é o bem social que a sociedade quer atingir. E a gente traz vários dos defeitos da sociedade, ou vários, assim, dos bens que a sociedade transmite, mas essa aula ela é muito específica, porque a gente pode também passar uma ideia de conceito ético para determinada sociedade e para outra não. Então, assim, sempre com os olhos no fundamento da finalidade que a gente deve observar determinada ação da sociedade. Então a gente fica por aqui, hoje foi só uma observação. Eu gostaria que vocês pudessem ler esses fundamentos um a um e a gente possa transpassar esses fundamentos na próxima aula. E a todos uma boa tarde, boa noite. Ficamos por aqui.